pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelinho de barrada em crochê para panos de prato. Será um modelinho aí de peixe, tá? Eu fiz uns peixinhos aí para vocês verem, vou mostrar agora. Então, pessoal, vamos para as informações necessárias para a execução do barradinho de hoje. Então, pessoal, este trabalho aqui, eu fiquei com 3 motivos de peixe. Esta cor aqui é um mostarda, é porque no vídeo aí ele tá meio sem cor, tá, pessoal? Mas é por causa da câmera, tá, do celular. Então, aqui foram 3 motivos. Eu fiquei com um total aqui de 21 carreiras, sendo que daqui até aqui eu trabalhei 14 carreiras inteiras, que a gente faz direito e avesso do pano. E a partir daqui em diante foram mais 7 carreiras que nós trabalhamos aqui motivos separados, certo? Do meio para o final eu explico como a gente faz o primeiro motivo, desce aqui com as correntes e ponto baixo para iniciar o próximo. Como já mencionei, ficamos aqui com 21 carreiras. A medida deste barradinho ficou 11 centímetros, o meu pano é um tamanho 45 por 70. E para fazer este barrado, ele é múltiplo de 21 mais 1. Então, eu fiz 21 caseados para este peixe, 21 para este e 21 caseados para este. E no final aqui, um caseado para as extremidades ficarem iguais. Então, pessoal, fazendo a multiplicação aí, usei 3 vezes 21 caseados, fiquei com 63 caseados, mais um que eu preciso no final, 64 caseados, certo? Aqui é um fio de Tex 151 100% algodão, que eu usei aí para fazer o trabalho, certo, pessoal? Então, essas seriam as informações do barradinho de hoje. Lembrando que eu sempre faço o meu caseado aqui pelo lado direito do pano, sempre 2 correntinhas. Procurem não deixar o caseado muito juntinho, tá? Porque senão na hora que você vai confeccionar o bico, ele pode embabadar. Ou se você também deixar ele muito esticado, aí o bico vai ficar repuxando assim, certo, pessoal? Gente, neste pano aqui, como eu fiquei com um total de 64 caseados, tem pessoas que me perguntam que eu não falo a primeira carreira aqui do barrado. Mas já é uma lógica. Como eu tenho 64 caseados, como eu uso o primeiro e o último para fazer os pontos altos de base, né, que é o cantinho de borda que eu falo, então eu fico com 62 caseados que vou fazer 62 quadradinhos, tá? Isso aí já é lógica, mesmo eu passando já os múltiplos, é a mesma coisa. Outro exemplo é se eu for fazer 5 peixes, por exemplo, deste aqui, aí vai me dar 106 caseados, vai ser 5 vezes 21 mais 1, 106 caseados. É a mesma coisa, fiz lá os 106 caseados. Os quadradinhos eu vou ficar com 104, porque eu vou usar um caseado do início aqui 105 e o caseado lá no final 106, tá? Então eu vou utilizar aí 104 caseados para fazer 104 quadradinhos, tá? É um outro exemplo que eu tô dando. E este aqui eu vou ficar com 62 quadradinhos vazios, né? Que são 62 caseados, e os cantos aqui que eu uso para fazer, né, os pontinhos de borda. Então, é lógica isso. E o bico não tem como, né, o desenho dar errado, porque já tem o múltiplo certinho, tá? Espero ter esclarecido este detalhe aí também, certo? Pessoal, então, se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar também em relação do material que eu utilizei para fazer este trabalho.
E vou deixar também tudo anotadinho aí, outras quantidades de caseado para você poder adaptar no seu pano. E deixe seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu estou trazendo aqui para o canal. Então, pessoal, vamos lá para a aula, que ela está bem legal hoje de ser feita. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui meu caseado é separado por 2 correntinhas. Agora, vamos fazer 3 correntes. Aqui no primeiro caseado, eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um ponto alto aqui na base. Ficamos com 4 pontos altos no cantinho de borda. Agora, 2 correntes e ponto alto em cima do ponto de base do caseado, ó, 2 correntes. Aí, vai fazendo um ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, vamos fazer por toda a extensão do pano de quadradinhos vazio e no último caseado do outro lado do pano, façam os 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, eu fiz todos os quadradinhos vazios por toda a extensão aqui do barrado e no final coloquei os 4 pontos altos. A segunda carreira, subam as 3 correntes, virem o trabalho e aqui façam o cantinho de borda, colocando mais 3 pontos altos aqui no cantinho, um ponto alto para cada ponto de base, e nós vamos fazer 2 correntes e ponto alto sobre o ponto aqui de base do quadradinho da carreira anterior. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim a segunda carreira, repetindo tudo que nós fizemos aqui na primeira carreira, os quadradinhos vazios, e lá no final façam também o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, pessoal, eu terminei a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, que seria a repetição dos 4 pontos altos iniciais e os quadradinhos vazios. Então, eu fiz assim até o final, aqui eu fiz 4 pontos altos. Para a terceira carreira, aqui eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui no cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu adiantei 20 quadrados vazios, tá? Como o meu trabalho vão dar 3 peixinhos, então, aqui você faz 20 quadradinhos, o próximo aqui vai ser 2 pontos altos dentro dele e um na base. Se você olhar a foto lá do trabalho, estes 4 pontos altos aqui é a bolha de ar que sai da boquinha do peixe, tá? Então, agora, depois desses 4 pontos altos, nós vamos fazer mais 20 quadrados vazio, tá? É só seguir a aula aí, independentemente de quantos caseados, né, que vocês adaptaram aí no seu pano, vocês vão fazer igualzinho a explicação que eu estou passando. Aqui, ó, no caso, vai ser uma bolha, aí fiz aqui 20 quadrados vazio, aqui outra bolha, vou fazer mais 20 quadradinhos vazio e aqui, né, depois dos 20 quadradinhos que eu fizer, vai dar mais uma bolha aí de ar do peixinho. Então, vamos seguir fazendo 2 correntes e ponto alto. Então, pessoal, eu finalizei aqui a terceira carreira, 4 pontos altos, 20 quadrados vazio e 4 pontos altos, 20 quadrados vazio, 4 pontos altos, 20 quadrados vazio, e no final aqui, 4 pontos altos. Agora, na quarta carreira, nós temos que fazer apenas 3 correntes, vira o pano e façam mais 2 correntes, que aqui no canto vai dar um quadrado vazio, ó. Só 2 correntes e aqui, ó, no último ponto de base, faz um ponto alto e fecha aqui o quadradinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 11 quadrados, contando com esse, né, falta mais 10, aí tem que dar 11 quadradinhos. Então, aqui, ó, 2 correntes ponto alto, já tenho 2 quadrados. Então, aqui eu fiquei com os 11 quadradinhos que eu preciso. Agora aqui eu vou fazer 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base.
duas correntes, aqui vai ser um quadrado vazio, e do lado oposto também vou precisar colocar um total aí de 4 pontos altos, assim, ó. Agora, de um desenho para o outro aqui, eu vou precisar de 18 quadrados. Então, ó, faço duas correntes, ponto alto, duas correntes e ponto alto. Depois que você fizer os 18 quadradinhos, aí vocês repitam essa sequência do 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, e façam novamente 18 quadradinhos. Aí o finalzinho eu volto e mostro aí para vocês, tá? É só fazer essa sequência. Olha, pessoal, então aqui nós ficamos com 11 quadrados vazio no começo. Aqui essa sequência de 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 18 quadradinhos. Aqui a sequência do ponto cheio, vazio, quadradinho cheio. Aqui 18 pontos alto, aqui 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto. Aqui no finalzinho, por enquanto, eu fiquei ó, com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. O último aqui também faz duas correntes e no último ponto de base coloca um ponto alto assim. Então, ficamos com 8 quadrados vazios. E para a próxima carreira, já façam as 3 correntes, virem aqui o trabalho. Depois que você virou o seu trabalho, aí faça mais 2 correntinhas para fechar mais um quadradinho vazio. E fecha aqui, ó, no ponto de base. O próximo quadradinho aqui, ó, coloca 2 pontos alto dentro e um na base. Vamos fazer agora um total de 4 quadrados vazio, duas correntes e ponto alto. Olha, já tá pronto os 4 quadradinhos. O próximo aqui eu preencho com 2 pontos alto dentro, um na base. Aqui eu coloco mais 2 pontos alto e um na base. Vou ficar com 7 pontos alto no total. Duas correntes aqui, ó, no último ponto de base. Eu fecho um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Duas correntes, aqui novamente eu fecho um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Por enquanto estamos ficando assim. Agora, pessoal, vamos fazer um total de 7 quadrados vazios. Então, duas correntes e ponto alto. Já fiz aqui os meus 7 pontos quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um quadrado cheio, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Vou fazer 2 quadrados vazios, ó. Duas correntes e ponto alto para fechar os quadradinhos assim, ó. E o próximo quadradinho eu vou colocar 2 pontos altos dentro e um na base. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer mais 4 quadradinhos vazios, duas correntes e ponto alto. Então, pessoal, a partir daqui já é repetição, tá? Vou explicar para vocês. Aqui, ó, esses 4 pontos altos aqui, ele é aquela bolha que sai da boquinha do peixe, né? Quando ele abre assim, aí sai uma bolinha. Então, aqui, ó, os 4 pontos altos é a bolinha, os 4 quadradinhos vazio, aqui já são os 7 pontos altos que vai formar a cabeça dele, e aqui em diante é o corpinho que tá se formando, tá? E aí, depois eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e estes 4 pontos altos é o comecinho da cauda dele, tá? Do peixe. Então, pessoal, olha, a partir daqui, vocês vão seguir esta sequência aqui, ó, certo? E aí, quando for no próximo desenho, vocês vão fazer os 4 pontos altos e vão seguir novamente essa sequência, tá? O meu trabalho aqui tá dando 3 desenhos, então, a partir daqui já é a repetição, ó, do peixinho, tá? O peixinho vai dar daqui até aqui, ó, até aqui, que é a boquinha dele vai dar por aqui e aqui é a cauda dele, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês.
Pessoal, então, já terminei aqui a quinta carreira, fiquei com um quadrado vazio, 4 pontos alto, 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Aqui no corpinho ainda do peixe, fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio e aqui 4 pontos alto, que aqui é o início da cauda dele. Aí 2 quadrados vazio, aqui são 4 pontos altos, que é a bolha que sai da boquinha do peixe, que essa bolha já pertence a este outro peixe, tá? Então, a partir daqui, ó, depois dos 4 quadrados vazios, igual aqui, eu já vim fazendo a sequência aqui, ó, do corpinho do peixe, certo? Ó. Aqui também, ó, os 7 quadrados vazios. Aqui no finalzinho, ó, 4 pontos altos, que é a cauda do peixe, e os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Pessoal, para a próxima carreira, aqui nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano e façam mais 2 correntes. Aqui, novamente, vamos ficar com um quadrado vazio, olha, um quadradinho vazio, 2 correntes, mais um quadradinho vazio. Agora, aqui, como a gente tá no rabinho do peixe, ó, nós vamos completar aqui com 4 pontos altos no total e vamos colocar mais 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui a gente ficou com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, vou fazer 2 correntes e um ponto alto. Vamos ficar aqui com um total de 5 quadrados vazio. Terminei, então, pessoal, de fazer os 5 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos fazer aqui dentro 2 pontos altos, dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, aqui a gente fecha um ponto alto e também já preenche aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes. Aqui vamos preencher com 2 pontos altos e um aqui na base. Façam mais 2 correntes, contem 1, 2, 3. Aqui vocês vão colocar um ponto alto, vão completar todos os pontos de base aqui. No total aqui, vamos ficar com 7 pontos altos. Olha, já tenho 4, preencho mais 2 aqui, ó, dentro do quadrado e um na base. Então, aqui é o corpinho do peixe, ó, estamos do lado avesso do pano do trabalho, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 6 quadrados vazios. Olha, 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar o 6º quadradinho, ó. Então, por enquanto, a carreira de número 6 está ficando assim. Agora aqui, pessoal, já é repetição, que é o rabinho ou cauda do peixe, ó. Nós vamos começar a repetir aqui de novo. Então, é só colocar todos os pontos de base aqui, que são 4. Coloquem mais 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um ponto aqui na base. E a partir daqui, você vai repetir os 5 quadradinhos vazios, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios igual aqui. E a partir daqui agora, ó, é o corpinho do peixe, aí é só seguir essa sequência, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o meu aqui, a partir dos 7 pontos altos, que é a cauda do peixe, você vai fazer esta sequência aqui. Finalizei aqui a carreira de número 6, começamos com 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, que é o rabo ou cauda do peixe. Aqui 5 quadrados vazios, aqui uma sequência de quadrado cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Quadrado cheio são os 4 pontos altos, tá, pessoal? Aqui um quadrado vazio e aqui eu fiz 7 pontos altos, aqui é a cabeça do peixe, o corpo. Aqui de intervalo foram 6 quadrados vazios e a partir daqui os 7 pontos altos é a cauda do peixe ou rabo que nós estamos fazendo, ó. Então, assim eu fui repetindo, tá? Ó, todos os pontos, conforme eu expliquei para vocês. E chegando aqui no final, eu fiquei com 5 quadrados vazios, tá? É só fazer aqui um quadradinho bem no finalzinho do trabalho também. Então, total 5.
Agora, para a 7ª carreira, vamos fazer 3 correntes, virar aí o trabalho. Dentro do quadradinho, coloquem 2 pontos altos e um ponto na base. Olha, então aqui vamos ficar novamente com os 4 pontos de borda, 2 correntes. Aqui eu faço um quadradinho vazio. Próximo, nós vamos pôr 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, estamos assim por enquanto na 7ª carreira. Vamos fazer um quadrado aqui vazio, 2 correntes, ponto alto. Vamos colocar 2 pontos aqui dentro do quadradinho. E a partir destes 3 pontos altos, nós temos que fazer um total aqui de 13 pontos no total, certo? Então, a gente continua colocando os pontos aqui, ó, completamos 2 aqui e vamos fazendo até dar 13 pontos altos. Até que eu fiquei com 10 pontos altos, coloco mais 2 aqui dentro do quadradinho e um na base, então já tenho 13 pontos altos. E aqui eu faço aquela sequência, né, de 4 pontos altos, quadrado vazio primeiro, daqui 2 pontos altos, mais um na base, 2 correntes, que aqui a gente tá aumentando o corpinho do peixe. Olha. Então, essa sequência aqui do quadrado vazio, sempre o quadradinho são 2 correntes, tá, pessoal? Olha. E assim a gente faz aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, ficamos assim por enquanto com o nosso peixinho. E agora vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Chegamos bem na cauda aqui do peixe, então a gente completa aqui 2 pontos altos e vamos fazer aqui todos os pontos de base até ficarmos com 10 pontos altos. Então aqui, pessoal, depois que eu fiz meus 10 pontos altos, eu fiz 3 quadrados vazios, aqui eu fiz 4 pontos altos, que já é esta repetição aqui, um quadrado vazio e aqui na cabecinha do peixe os 13 pontos altos. Aí eu fiz aqui a sequência dos quadradinhos vazio e cheio, fiz aqui 3 quadrados vazio, repeti aqui os 10 pontos altos, que é a cauda do peixe, 3 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio, 13 pontos altos, que já é na cabeça do peixe. Aqui a sequência dos quadradinhos vazio e no finalzinho aqui, 3 quadrados vazio, 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos altos, tá? E para a carreira de número 8, aqui eu subi as 3 correntes, já virei meu trabalho, já fiz o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. A gente vai voltar a fazer ele aqui no cantinho. 2 correntes, já fiz aí para fechar um quadrado vazio. Aqui eu tenho que fazer mais um quadradinho vazio, então 2 correntes, contem aqui 1, 2, 3, já fechem um ponto alto, olha, tá? Então, ficamos assim. Agora, pessoal, vamos fazer todos esses pontos de base, 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um aqui na base. Vamos ficar com 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, olha, 2 dentro aqui do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Então, aqui é o rabinho do peixe, olha, que tá se formando, já fiz os 10 pontos alto aí. Agora, vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, ponto alto. Este quadradinho aqui, 2 pontos alto dentro e um na base. A gente já tá aqui no corpo do peixe. Então, é só fazer a sequência aí, ó, que se pede. Quadradinho cheio, né, que são os 4 pontos altos, 2 correntes. Aí, eu já fecho aqui, ó, um ponto alto, já formo o quadrado vazio. E aqui nós vamos colocar aqui um total de mais 4 pontos altos, olha, tá ficando assim. Aqui nós vamos fazer 2 correntes, aqui fecha um ponto alto. Vamos fazer agora aqui 2 pontos altos dentro do quadrado
E vamos completar aqui até dar um total de 10 pontos. Então, aqui eu já tenho 4. Olha, tô chegando aqui no meu 10º ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3. Este quadradinho vazio vai ser a marcação do olho. E aqui a gente faz mais 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 4, né? Coloco 2 aqui dentro e 1 na base. 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu faço um ponto alto aqui no último ponto de base, olha. Então, por enquanto, ó, perceba que nós estamos do lado avesso ainda do pano. Aqui é o peixinho que está se formando, certo? E agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 5 quadrados vazio. Olha, estou no 4º quadradinho. O 5º quadrado, façam 2 correntes e contem o 3º ponto de base. Aqui, novamente, já estamos na cauda do peixe. Então, nós temos que fazer 10 pontos altos, igual lá no início, quando a gente começou. Deixa eu só finalizar aqui os 10 pontos. Olha, coloca 2 aqui dentro do quadrado e 1 na base. Certo? Então, vou dar uma alongadinha aqui no ponto. Olha, então, aqui, ó, né? Aqui é o final, né, do pano, então, sempre fica o ponto de borda. E para começar aqui, o desenho do motivo, né, sempre dá menos quadradinhos. Então, aqui, pessoal, ó, depois dos 10 pontos altos, eu já fiz aqui, vocês vão fazer esta sequência aqui em cima do corpo do peixe, tá? E vão repetir de novo aqui os 5 quadrados vazios, que vai dar aqui, ó, na outra cauda que vocês vão começar depois, tá bom? Então, é só seguir aqui, ó, a sequência destes pontos e fazer os demais desenhos. Terminei, pessoal, a carreira de número 8, então começamos aqui com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos, que é na cauda aqui do peixe. Depois eu fiz essa sequência de quadrado vazio, 4 pontos altos, certo? Aqui ficamos com 10 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui é a boquinha do peixe, ficamos com 7 pontos altos. Fiz aqui 5 quadrados vazios, a partir daqui, ó, já é repetição da cauda, com os 10 pontos altos. Então, assim, olha, eu fui fazendo, já tá fazendo, né, o formato do peixe. Aí, eu fiz aqui tudo até o final, olha. Depois aqui dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, aqui na carreira de número 9, eu dei uma adiantadinha, tá? Vou explicar. Então, vocês subam as 3 correntes, virem aqui o trabalho e façam aí mais 3 pontos altos, que é o nosso cantinho de borda, certo? Aqui, ó, eu repeti os 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, gente, não tem segredo, tá? Eu fui colocando ponto alto aqui, ó, sobre ponto alto. Dentro do quadradinho aqui, ó, coloquei só 2 pontos altos. E continuei colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu tenho 16 pontos altos, que é bem na cabecinha do peixe, 16 pontos altos. A partir daqui, nós vamos continuar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer um quadrado vazio, 2 correntes e um ponto alto aqui, ó. E vamos fazer agora a sequência de quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, 2 correntes. E aqui a gente já vai fechando, ó, o quadrado vazio, faz um quadrado cheio, colocando 2 pontos altos dentro aqui do quadrado e um aqui na base. E assim, olha, a gente vai fazendo. Daqui a pouco a gente já vai começar a fechar a parte de baixo do peixinho. Ó, por enquanto tá ficando assim, certo? Aqui nós vamos fazer mais 2 correntes e fazer aqui um total de 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base e mais 3 pontos aqui. Então, a gente fica com 7 pontos aqui, entre o corpinho, né, e a cauda aqui do peixe.
Deixa eu contar, 3, 6, 7, isso, ó. Então, ficamos assim. Agora, a gente vai trabalhar um total de 7 quadrados vazios. Eu vou fazer aqui com vocês sobre os pontos de base, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. E agora, vão fazendo aí mais 5 quadradinhos para totalizar 7. Então, gente, depois que eu fiz aqui os 7 quadradinhos vazio, aqui, olha, já é os 16 pontos altos, igual este primeiro peixinho aqui, tá? Vocês vão colocar ponto alto sobre ponto alto, dentro do quadradinho só 2 pontos altos, tá? Para fechar. E aqui já começa a sequência, ó, quadrado vazio, 4 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, quadrado vazio, sempre 2 correntes, tá, pessoal, de separação. Aqui 4 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos alto, que é a cauda. E os 7 quadrados vazios, que aqui eu já repeti de novo para começar o próximo peixe, certo? Então, eu fiz ele todo aqui no finalzinho. Depois dos 7 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a 10ª carreira, vocês façam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já adiantei o cantinho, né, de borda, que são um total aí de 4 pontos altos. A gente acrescenta, né, 3 aqui. E adiantei aqui, pessoal, 2 quadrados vazios, tá? Cada um separado por 2 correntinhas. Agora, a gente tem que colocar aqui um total de 10 pontos altos. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado, um aqui na base, 2 aqui dentro, e aqui a gente completa, ó. Até agora eu tenho 7 pontos, aí vai aqui, ó, 8, 9 e 10, para fechar aqui o rabinho do peixe. Aí, agora a gente vai fazer aquela sequência de quadrado vazio, 2 correntes, aqui ponto alto, aqui é o quadradinho cheio, com um total de 4 pontos altos, 2 correntes, e vamos caminhando aqui, ó, fazendo os quadrados cheio e vazio no corpinho do peixe, 2 correntes, olha. Então, assim, a gente tá, ó, se aproximando aqui da cabecinha dele. Ó, 2 correntes. Aqui a gente faz mais um quadradinho cheio. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe aqui um ponto alto. Então, agora, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos, tá? Então, aqui é o primeiro ponto e vou fazendo até dar 13 pontos altos. Fiz aqui, pessoal, olha, os 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto, tá? 5 quadradinhos. Só depois que vocês fizeram aqui, ó, 5 quadrados vazios, a partir daqui já é a cauda novamente, tá? Então, vocês vão colocar um total de 10 pontos alto, ó, igual aqui no início, vocês vão colocar aqui no segundo desenho. Aí, depois façam aqui a sequência, ó, de um quadrado vazio, 4 pontos alto, aqui um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, aqui um quadrado vazio, e aqui, bem na cabecinha do peixe, nós temos 13 pontos alto, tá bom? Aqui, ó, 3, 6, 9, 12 e um aqui, 13. Então, é só seguir fazendo esta sequência. Chegando aqui no final, depois dos 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Para a carreira de número 11, eu já fiz as 3 correntes, virei meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei também 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Só que aqui nós vamos precisar de mais um quadradinho, então façam as 2 correntes, ó, 2 correntes e conta o terceiro ponto de base, já fecha aqui um ponto alto,
E vamos colocar aqui total de 13 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos. Olha, até aqui eu tenho 10 pontos altos. Aí eu coloco mais 2 aqui dentro do quadradinho na base. Aí tem 13 pontos agora, 2 correntes. Aqui é aquela sequência de quadrado vazio e os 4 pontos altos. Então, assim a gente vai fazendo. Ó, 2 correntes, aqui já fecha. Mais um pontinho alto e completa aqui, né, com mais 2 pontos altos e um na base. 2 correntes e aqui de novo, faz mais um quadradinho cheio. Olha. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio. 2 correntes, um ponto alto aqui, o segundo quadrado vazio, 2 correntes, aqui eu conto 1, 2, 3 e ponho aqui um ponto alto para fechar o terceiro quadradinho aí vazio. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que ficar com 10 pontos altos. Então, completem todos esses pontos. Até aqui, olha, eu fiquei com 7 pontos altos. Aí, eu completo 2 aqui dentro do quadrado e um ponto alto na base. Aí, nós ficamos com os 10 pontos altos bem aqui na cauda do peixe. Agora, pessoal, façam 2 correntes e ponto alto. Aqui vamos ficar com 5 quadrados vazio. Olha, o quinto quadradinho vazio, você vai fazer as 2 correntes, vai contar 1, 2, 3 e vai colocar aqui um ponto alto. Então, aqui nós já chegamos novamente na cabecinha do peixe, aí nós vamos ter que colocar 13 pontos altos. Olha, do jeitinho que nós fizemos aqui, nós vamos colocar aqui, ó, os 13 pontos altos e depois vamos fazer esta sequência aqui nos demais peixinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro para vocês. Carreira de número 11 terminada. Qualquer dúvida, pessoal, na colocação dos pontos, volta um pouquinho na explicação do bloco anterior e veja aí como eu coloquei os pontos, tá? Qualquer coisa, dá uma paradinha assim. Aqui, olha, eu tenho 13 pontos altos. Aí tem a sequência do quadradinho vazio e cheio. E aqui na cauda eu tenho 10 pontos altos, tá bom? Então, assim, eu fui fazendo, olha, repetindo todos os peixinhos. E aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei só com um quadrado vazio, separado por 2 correntes, e os 4 pontos altos aqui no canto. Para a carreira agora de número 12, eu já fiz as 3 correntinhas, virei o pano, já fiz 2 pontos, 2 não, né? 3 pontos aqui de base para fazer o cantinho de borda. Fiz aqui um quadradinho vazio separado por 2 correntes e aqui eu adiantei 7 pontos altos, tá? Então, aqui ainda é a cauda do peixe. Então, você vai fazer assim, ó, o comecinho da carreira de número 12, 7 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui, pessoal, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazer um total de 5 quadrados vazio. Depois dos 5 quadradinhos pronto, aqui nós vamos fazer 2 pontos alto dentro do quadrado, um aqui na base. A gente tá fechando a barriguinha do peixe. Aqui vamos fazer 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Aqui já coloca mais 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base. 2 correntes. Aqui vamos fazer mais um quadrado vazio e aqui 2 pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, aqui fecha um ponto alto. Então, por enquanto, ó, tá ficando assim. Agora, aqui na cabecinha do peixe, vamos fechar 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, fiz os 7 pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui 6 quadrados vazio. Então, ó, 2 correntes e ponto alto, 6 quadradinhos. Olha, já fiz meus 6 quadradinhos aqui vazio.
Aqui já é a segunda cauda do segundo peixinho, então a gente tem que fazer aqui novamente os 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, repete aqui, ó, os 5 quadradinhos vazios e essa sequência aqui do ponto cheio, que são os 4 pontos altos, quadrado vazio, e aqui na cabecinha 7 pontos altos, tá, pessoal? Então, toda essa sequência aqui, ó, dos pontos, vocês vão repetir aqui nos demais peixinhos. Então, a carreira de número 12, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, só voltar lá na explicação, certo? Então, aqui, ó, a caudinha do peixe, fiquei com 7 pontos altos, aqui 5 quadrados vazio, esta sequência de quadrados cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio e aqui 7 pontos altos. De intervalo aqui de um peixe para o outro tem 6 quadradinhos, tá, pessoal? E aqui já é repetição, ó, dos 7 pontos altos e toda a sequência que eu fiz aqui, eu fiz nos demais peixinhos. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, pessoal, que já vai ser a de número 13, eu já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aqui, que é o cantinho de borda, adiantei aí um total de 4 quadradinhos, tá? Cada um separado por 2 correntinhas, os meus quadradinhos. Só que eu preciso de mais um quadrado. Façam 2 correntes e contem 1, 2, 3. Faz aqui um ponto alto. E nós vamos completar todos esses pontos de base aqui. E vamos fazer mais 2 aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui, bem dizer, é a finalização da cabecinha do peixe. E vamos ficar aqui com 7 pontos altos. E agora, vamos fazer 2 correntes, aqui ponto alto, sobre o último ponto de base. Aqui é o quadradinho cheio, sempre a mesma distribuição aí que eu venho falando durante o vídeo. Aqui nós vamos fazer mais um quadradinho vazio e aqui 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, aqui vamos fechar o quadrado vazio assim. E vamos ficar com um total de 7 quadrados vazio. Sempre 2 correntes e ponto alto. Olha, até aqui eu fiquei com 6 quadradinhos, o 7º quadrado é só fazer 2 correntes, contar aqui o 3º ponto de base, fechar um ponto alto, aí completa aqui o resto dos pontos, que é o finalzinho aqui do rabinho do peixe. Olha, então, ele tá ficando assim, tá? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Que aí vai ser aqui, ó, o 7º quadradinho em cima aqui desses pontos de base. Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho para mostrar para vocês. Então, vou fazendo 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 6 quadradinhos vazios, o 7º faço 2 correntes, conta o 3º ponto de base. A partir daqui, pessoal, olha, deste quadradinho aqui, que já é este aqui, vocês vão completar aqui, ó, 7 pontos altos e vão fazer esta sequência aqui até chegar no próximo peixinho, tá bom? Então, é só fazer assim do jeito que eu estou demonstrando e aqui, daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Qualquer dúvida, só voltar na explicação. Aqui no início, só para relembrar, foram 5 quadrados vazios, aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Antes da cauda do peixe aqui, nós ficamos com, ó, 2, 4, 6, 7, 4 pontos altos e depois da cauda aqui do peixe, ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios. A partir daqui já é repetição aqui do finalzinho da cabeça do peixe. Então, assim, olha, eu fiz por toda a extensão do barrado. Aqui no final,
ficamos, né, com 3, 6, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, para a carreira de número 14, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos para o canto de borda. E aqui, pessoal, eu fiz, olha, 10 quadrados vazio, tá? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Onde tem ponto alto aqui, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, fechou um ponto alto. E aqui também a mesma coisa, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou aqui um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer um quadradinho cheio, só colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho, um na base, 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio, e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do quadrado, e vamos completar aqui até ficar com 7 pontos altos. Agora, aqui vamos fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, e aqui nós vamos fechar quadradinhos vazio. Então, pessoal, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei aqui com 17 quadrados vazio. Aqui, 4 pontos altos já é repetição aqui do finalzinho da barriga do peixe. Aqui, um quadrado vazio e aqui 7 pontos altos. Certo? Então, aqui eu já repeti o começo do segundo peixe aqui. Aí, depois dos 7 pontos altos, aqui você vai repetir novamente os 17 quadrados vazios e vai fazer aqui o acabamento do peixe. E assim a gente vai dar continuidade, tá? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí como ficou o finalzinho para vocês. Então, pessoal, eu terminei a carreira de número 14, conforme eu expliquei aqui a distribuição dos pontos para vocês, ok? Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão, chegando aqui no finalzinho, depois que eu fiz os 7 pontos altos, deste lado aqui, ó, que eu estou do lado avesso do pano, eu fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, agora nós vamos voltar, só que nós vamos trabalhar um peixinho aqui de cada vez, pra gente acabar a ponta aí do nosso barrado. Então, agora a gente vai fazer as 3 correntinhas. Então, agora nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui nós vamos fazer um ponto alto no último ponto aqui de base. E vamos preencher aqui com 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, que é o cantinho de borda, tá? Um lado aqui do trabalho, que vai ser este aqui, nós já vamos deixar ele com as alcinhas prontas, tá bom? Então, agora vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto, 3 quadradinhos. Vamos fazer agora um quadradinho cheio aqui, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos trabalhar 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar o quadradinho vazio, 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio. Então, aqui nós vamos ter que fazer um total de 9 quadradinhos vazio. Então, vamos fazendo os 9 quadradinhos, só fazer as 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e aqui ponto alto. Já fiz aqui 9 quadrados vazios, agora nós vamos fazer 7 pontos altos, ó. Faz 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, 2 correntes aqui, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Assim que nós estamos ficando por enquanto, e aqui a gente faz 4 pontos altos, certo? Que aqui a gente já vai voltar com o trabalho. Para voltar, faz uma corrente, nós vamos virar o pano. E neste momento, nós temos que fazer os 4 pontos baixíssimo. Aí, você pega o primeiro pontinho aqui, ó, de base, traz a agulha aqui pra frente, ó, 2 laçadinhas, passa uma dentro da outra aqui. Aqui é o primeiro ponto baixo,
baixíssimo, o segundo ponto baixíssimo, o terceiro e o quarto aqui ponto baixíssimo. E os cantinhos de borda a gente sempre tem que fazer, tá? Com as 3 correntes, 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, agora nós vamos fazer 3 quadrados vazios aqui, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, põe mais um ponto alto. Ficamos aqui com 3 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos preencher todos esses pontos de base. Aqui vai ser como uma água, né? Meia turva, assim, que o peixinho tá nadando, que nós vamos fazer. Aqui a gente tem que fazer 13 pontos altos. Então, dentro do quadradinho, 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Assim, ó, vamos usar 3 quadrados de base aí, para poder a gente ir fazendo os pontos altos e dar um total de 13 pontos aí. Vou contar com vocês só para conferir aqui, ó. 3, 6, 9, 12, mais um na base, 13. Então, depois dos 13 pontos altos, a gente faz 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Fiz os 3 quadradinhos, agora a gente tem que fazer aqui 10 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado na base. São só 3 quadradinhos de base que nós temos que usar, né, para poder dar os 10 pontos. Ó, aqui é meu 9º ponto e aqui é o 10º ponto. Então, por enquanto, tá ficando assim, a gente tá trabalhando um motivo por vez para a gente poder fechar aí o nosso trabalho. Aqui nós vamos fazer, ó, 2 correntes, fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, fecha aqui um ponto alto, 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. Aqui vai ser o cantinho de borda, que a gente tem que colocar 2 pontos altos dentro e um na base. Olha, então tá ficando assim, pessoal. Agora, a gente tem que fazer aquele ponto alto alongado, né? Que um lado do trabalho, ele já vai ficando pronto. Então, ó, laça a linha na agulha, último ponto aqui de base, introduz a agulha, busca a linha lá atrás, ó. Fiquei com 3 laçadas, aí tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Aí, deixa eu só fechar aqui, que abriu o ponto. Aí, para voltar as 3 correntes, você já vai virar o seu trabalho e façam aí o cantinho de borda. Um ponto alto aqui em cima do ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado, né? 2 pontos altos e um aqui na base, certo? Então, tá ficando assim nosso trabalho, gente. Vai sair uns barulhos assim batendo, ainda é da obra, tá? Eles estão construindo um prédio, um edifício aqui de frente. Então, por algum tempo aí, nós vamos escutar esses barulhos. Vamos agora, então, pessoal, fazer aí um total de 5 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes e ponto alto. Então, a gente vai fazendo aqui 2 correntes, quando chega aqui em cima dos pontos de base, sempre no terceiro ponto de base, você, ó, conta, né? E já introduz a agulha e faz um ponto alto. Sempre no terceiro ponto. Então, aqui eu já fiz 5 quadradinhos vazios, agora eu vou fazer 10 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Olha, já fiz os 10 pontos altos, agora vamos fazer 6 quadrados vazios. Então, vamos aqui, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui, um ponto alto, já fiquei com 4 quadrados. Vou fazer mais 2 aqui e já façam também os 4 pontos altos aqui no último quadradinho, que é o nosso cantinho de borda. Assim, ó. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado na base.
Olha, esse lado aqui a gente tem que voltar com a correntinha, virar aqui o trabalho. Então, ó, tá vendo? Essa aqui é tipo uma água turva, assim, que o peixe tá nadando. Aí, você vai virar o trabalho aqui e vai fazer os 4 pontos baixíssimos, tá, pessoal? É só introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto de base, trazer a linha pra frente, ó, e passar dentro da argolinha por 4 vezes. Este é o ponto baixíssimo, olha, assim. E já façam aí os 4 pontos altos. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 12 quadradinhos, tá? E o último quadradinho aqui do lado oposto, já façam os 4 pontos altos que eu já venho pra gente poder fazer as alcinhas. Então, façam 2 correntes, um ponto alto, são 12 quadrados. Até aqui eu fiquei com 5 quadradinhos, aí eu faço 2 correntes, aqui eu conto 1, 2, 3 e já faço um ponto alto, ó. 2 correntes, conto 1, 2, 3, já ponho um ponto alto. E aqui, continuem a fazer os quadradinhos. Então, pessoal, tá ficando assim, olha, o nosso trabalho. Já fiz aqui as 12, né, os 12 quadradinhos e os 4 pontos altos. Estamos do lado avesso, aqui, ó, já dá para identificar que temos que fazer o ponto alto alongado, ó. Laça a linha na agulha, último ponto aqui de base, introduz a agulha, traz para frente, vai tirar 1, 2 e 3. Vamos agora fazer 3 correntes, vira o pano e façam os 4 pontos alto, que é o cantinho de borda. Primeiro põe um ponto aqui no último ponto de base. E já façam aqui mais 2 pontos alto, um na base. Agora, vamos fazer 2 correntes ponto alto. São 10 quadrados agora. E o último quadradinho, façam os 4 pontos alto. Olha, pessoal, tá ficando assim, então, já fiz os 10 quadrados, aqui os 4 pontos altos, temos que voltar, aí façam a corrente, façam os 4 pontos baixíssimos, virem, né, primeiro aqui o trabalho, e aí vocês vão fazer os pontos aqui baixíssimo, ó. 1, 2, 3 e 4. Subam as 3 correntes, façam aqui o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos alto. E agora, a gente vai ficar com 8 quadrados vazios. Façam 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 8 quadradinhos e os 4 pontos altos. Aqui é o lado das alcinhas, laça a linha na agulha, último ponto de base, introduz a agulha, traz pra frente, tira 1, tira 2 e tira 3. Faz 3 correntes, vira aqui o trabalho. Agora aqui, pessoal, vocês vão fazer os pontos altos de borda, que são 4 no total. E vamos completar aqui todos os quadradinhos de base. Dentro do quadrado são 2 pontos altos e um na base, tá? Ó, é igual lá o cantinho de borda a gente veio fazendo. Olha, vai ficar assim, ó. Colocamos um ponto alto aqui no ponto de borda, 2 aqui dentro, um na borda, 2 aqui dentro, um na borda, 2 aqui dentro. E assim a gente vai fazendo todos os pontos alto aí. Vamos ficar com 25 pontos alto aqui no total, que é a última carreira aqui do barrado. Então, olha, vamos fazendo aqui até chegar no finalzinho aqui. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado e aqui o último no ponto de base. Então, vou dar uma esticadinha aqui para vocês visualizarem. Então, ficou assim, ó, o nosso barrado do peixinho. Aqui ele tá encolhendo, eu tô toda hora puxando, mas na hora que eu passar o ferro aqui, ele vai se ajeitar. Então, ó, um lado já ficou pronto com as alcinhas, agora aqui a gente vai descer com 3 correntes e um ponto baixo para fechar. Então, ó, 1, 2, 3 e põe aqui, ó, no próximo ponto de base.
Se você achar que 3 correntes repuxa, põe 4, tá, pessoal? E você pode fechar o ponto baixo em cima ou dentro do ponto. Então, vamos fazendo assim, ó, 3 correntes e vai descendo e vai fechando com o ponto baixo. 1, 2, 3 e vai. Então, olha, nós já fechamos um desenho aqui do nosso trabalho. Agora que já é a divisão, vamos fazer apenas uma correntinha. Eu já venho aqui, ó, no próximo ponto de base e já começo novamente a fazer o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, 2 aqui dentro do quadrado e um na base, certo? Então, aqui, pessoal, nós vamos recomeçar a fazer o próximo desenho. Então, a gente volta, né, contando lá as carreiras para a carreira de número 15. Então, aqui, você olhando aqui, ó, ela começa aqui. Então, a gente vai fazer, ó, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, vai fazer aqui essa sequência de quadradinhos que são 9, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, e lá do outro lado, o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, chegando lá, eu vou fazer a vira com vocês para não ter a dúvida, tá? Aonde que eu tenho que terminar. Então, vamos lá, fazer esta carreira aqui, ó, de repetição no próximo peixe. Olha, pessoal, então eu já fiz a carreira novamente de número 15, agora para a carreira de número 16, a gente tem que voltar, ó. Lembre que quando você tá aqui olhando pela bainha do pano, pelo lado direito, você tem que voltar com uma corrente e os 4 pontos baixíssimos. Cada trabalho, pessoal, eu explico aí, né, que eu trago no canal aí, de como é que tem que ser feito. Então, aqui, ó, neste trabalho hoje, quando eu estiver do lado direito do pano que eu estiver que voltar, eu faço uma corrente e já faço aqui, ó, os 4 pontos baixíssimos. Passa uma argolinha dentro da outra, assim, 4 vezes. E aí, acabou aqui de passar, sobe as 3 correntinhas e faz 2 pontos altos, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Então, agora nós temos que fazer 3 quadrados vazios, ó. 2 correntes ponto alto, aqui também 2 correntes ponto alto. E aqui 2 correntes, 1, 2, 3, põe um ponto alto. E aqui agora nós vamos fazer, eu vou abrir ali para vocês observarem. Aqui agora nós vamos fazer 13 pontos altos, tá? Que é esta carreira aqui que nós vamos repetir agora, tá, pessoal? Ó, então, olhem esta carreira aqui, ó, 3 quadrados vazios, 13 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Aí depois façam os 3 quadrados vazios e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, para a gente fazer a vira aí mais uma vez. Olha, pessoal, então eu fiz conforme eu falei para vocês, para repetirem esta carreira aqui, ó, que ela já é a de número 16, tá? Olha, então eu repeti aqui, ó, igualzinho aqui eu fiz aqui. Aí a gente tá aqui, ó, do lado avesso do pano, a gente tem que voltar. Então, antes de voltar, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Laça a linha aqui na agulha, ó. Introduz no último ponto de base, traz a linha pra frente e vai tirar uma vez, 2 e 3. Aí sim, agora para voltar as 3 correntes, vira aqui o trabalho. E nós vamos fazer aqui agora os 4 pontos altos, que é o cantinho de borda, assim, e vamos fazendo, né, os quadradinhos vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto, e aqui 2 correntes contam 2, 3 ponto alto. Vou abrir aqui só para vocês verem qual que é a carreira que nós vamos fazer agora. Então, pessoal, esta carreira aqui agora vai ser a de número 17, tá? Ela vai ser esta carreira aqui, ó. Esta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, 10 pontos altos. Aqui vai ser 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Esta carreira aqui você vai continuar a fazer agora. E a partir daqui,
vocês vão fazer sozinho. Se houver, pessoal, alguma dúvida, olha aqui no primeiro exemplo, tá? Que eu ensinei para vocês. Eu queria mais dar início aqui no segundo desenho para vocês não se perderem. Como a gente está aqui, ó, do lado direito, quando a gente finalizar aqui, ó, com os 4 pontos altos, a gente tem que virar o trabalho, né? Então, a gente tem que voltar com os 4 pontos baixíssimo. Então, você faz primeiro a correntinha, vira o pano, faz os 4 pontos baixíssimo. A partir daqui agora, ó, são carreiras de quadradinho, só a última aqui que é de ponto alto. Então, qualquer dúvida, olhem esta explicação para fazer este aqui. Lado direito do pano para voltar, corrente e 4 pontos baixíssimos. Virei aqui o meu trabalho, né? Vou só fazer um exemplo aqui. Virei aqui o trabalho, todo lado aqui das alcinhas. Aí vou trabalhando, aí para fechar aqui o ponto alto alongado que fizemos e para voltar as 3 correntes, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, chegando lá no final, eu volto para a gente terminar junto. Bom, pessoal, então aqui nós aprendemos a fazer a finalização aqui do primeira ponta do barrado. Eu iniciei a segunda aqui com vocês, aí eu já terminei ela e já fiz aqui, né, quase a finalização da última ponta aqui do nosso barrado. Então, aqui depois dos 25 pontos altos que eu fiz aqui, como eu expliquei lá no primeiro exemplo para vocês, agora aqui nós vamos só fazer as 3 correntes e no último ponto aqui, ó, de base, introduz a agulha, traz a linha para frente e faz um ponto baixo aí, ó, 3 correntes e aqui um ponto baixo, 3 correntes. E aí a gente já vai fazendo aqui o acabamento do nosso barrado de hoje, que são motivos de peixe. 3 correntes, ponto baixo. Aqui, pessoal, 3 correntes. No último pontinho de base, eu gosto de introduzir a agulha assim, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, aqui alonga a linha, e já pode cortar aqui o fio. Então, gente, este é o trabalhinho que eu queria muito trazer para vocês hoje. Tema aí de peixinho. Aqui essa ponta é só passar aqui por detrás aqui do trabalho, por alguns pontinhos aqui, dar um nozinho e arrematar. Então, pessoal, este é o trabalhinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês, de peixinho. Espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado a aula aí. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, me despeço de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.